Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5:13. Essas palavras ecoam como um alerta para o nosso tempo. O púlpito, que deveria ser a torre de vigia da verdade, tem se transformado, em muitos lugares, em um palco de espetáculo. Não é mais o som da trombeta chamando a santidade que se ouve, mas a melodia suave que agrada aos ouvidos e adormece as almas. George Whitefield, no século XVIII, enfrentou líderes e multidões com uma mensagem que cortava como espada. A palavra de Deus não pode ser negociada. Hoje, porém, assistimos a uma geração que mede o sucesso ministerial pelo número de seguidores e pela estética das apresentações. O perigo é silencioso, mas mortal, uma fé diluída, moldada pelo entretenimento e não pela Escritura. Não estamos diante apenas de um problema de forma, mas de essência. Quando a pregação se torna uma performance, o Cristo crucificado deixa de ser o centro, e o homem toma o seu lugar. O resultado é uma igreja que agrada à cultura, mas entristece ao espírito. Este não é um chamado para críticas vazias, mas um clamor para despertarmos. Precisamos voltar a um evangelho que confronta, que cura pela ferida, que chama ao arrependimento e à santidade. O tempo é curto, e a verdade, embora incômoda, é a única que liberta. Vivemos em uma era onde a aparência, o carisma e a capacidade de entreter se tornaram critérios silenciosos para definir a eficácia de um ministério. As redes sociais amplificaram esse fenômeno, transformando o púlpito em vitrine e o pregador em uma espécie de influencer espiritual. O que deveria ser o lugar onde a palavra de Deus é proclamada com coragem e clareza tornou-se, em muitos casos, um palco para narrativas suaves, cuidadosamente elaboradas para agradar e não ofender. A crise é profunda e invisível para muitos. A substituição da autoridade espiritual pela popularidade não acontece de forma abrupta, mas gradual. Primeiro, adapta-se a linguagem para ser mais palatável. Depois, molda-se a mensagem para garantir que todos saiam confortáveis. Por fim, troca-se o foco da glória de Deus pelo crescimento numérico. Assim, a substância é sacrificada em nome da aceitação. George Whitefield pregava para multidões ao ar livre, enfrentando zombadores e perseguições, mas jamais diluiu a mensagem para conquistar simpatia. Seu compromisso era com a verdade, ainda que custasse a aprovação humana. Ele sabia que não se pode separar a palavra de Deus da vida de quem a prega. Hoje, vemos o oposto. Líderes que investem mais tempo ensaiando gestos e entonações do que mergulhando nas Escrituras. A apresentação supera o conteúdo, a imagem substitui a essência. O fenômeno não é restrito a uma denominação ou país. Igrejas ao redor do mundo adotaram estratégias que priorizam a retenção de público acima da fidelidade doutrinária. Cultos são planejados com precisão de espetáculo, iluminação, música de alta produção, discursos motivacionais e roteiros que lembram programas de TV. Não há problema em comunicar bem. O próprio apóstolo Paulo era eloquente, mas quando a forma se torna o objetivo, o evangelho se transforma em produto e o público em consumidor. Essa lógica de mercado leva a uma teologia do eu, na qual Cristo deixa de ser o centro para dar lugar às necessidades, sonhos e desejos humanos. Sermões sobre arrependimento, santidade e cruz tornam-se raros, substituídos por mensagens sobre sucesso, prosperidade e autoajuda. Essa troca é perigosa porque, ao invés de moldar o crente à imagem de Cristo, molda-se a mensagem à imagem do ouvinte. Ao mesmo tempo, cresce a cultura do silêncio diante do pecado, para evitar constrangimentos ou perdas de membros. Muitos líderes optam por encobrir falhas morais, tanto pessoais quanto institucionais. O foco deixa de ser a restauração e passa a ser a proteção da reputação. Essa mentalidade cria um ambiente onde a hipocrisia floresce e a confiança é corroída. Outro aspecto crítico é o sincretismo religioso que infiltra crenças populares no ensino cristão. Ideias como todas as religiões levam a Deus, energias espirituais ou promessas automáticas de prosperidade encontram espaço nos púlpitos. Essa mistura, embora atraente, mina a autoridade da Escritura e cria uma fé superficial, incapaz de resistir às provações.
A soma desses fatores, culto à imagem, teologia centrada no homem, omissão diante do pecado e diluição doutrinária, resulta em uma igreja vulnerável, facilmente seduzida por ventos de doutrina. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo: vem dias em que não suportarão a sã doutrina, mas, sentindo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. O cenário atual exige mais do que um ajuste estético ou metodológico. Exige um retorno radical à centralidade da palavra, ao temor do Senhor e à liderança servil exemplificada por Cristo. Precisamos de homens e mulheres que não se envergonhem de pregar a verdade completa, mesmo que isso signifique perder aplausos ou seguidores. Se continuarmos no caminho atual, corremos o risco de criar uma geração incapaz de discernir entre um culto genuíno e um evento de entretenimento. Uma geração que confunde emoção com presença de Deus e aprovação humana com fidelidade espiritual. É urgente romper com esse ciclo antes que o sal perca definitivamente o seu sabor. Toda análise séria sobre a crise nos púlpitos precisa partir de um ponto inegociável: a Bíblia como única autoridade final para a fé e a prática. Sem essa âncora, qualquer avaliação se torna subjetiva, moldada pelas tendências culturais ou preferências pessoais. O apóstolo Paulo deixou claro a Timóteo: prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Essa ordem não é condicional. Não depende da receptividade do público ou da conveniência do pregador. É um mandamento que vincula o mensageiro ao conteúdo eterno da mensagem. O próprio Senhor Jesus advertiu sobre os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. A aparência piedosa e o discurso agradável nunca foram garantias de fidelidade. Pelo contrário, a Escritura nos alerta que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Essa realidade espiritual exige vigilância, discernimento e coragem para confrontar o erro, mesmo quando este se apresenta de forma atraente. George Whitefield compreendia profundamente essa tensão. Pregando no século XVIII, ele enfrentou tanto a oposição da igreja institucional quanto a resistência das multidões. Sua pregação não era ajustada para agradar, era ajustada para obedecer. Ele afirmava: não me importa quem me ouve, desde que o céu me aprove. Esse princípio norteava seu ministério, levando-o a confrontar pecados públicos e privados, a chamar ao arrependimento sincero e a insistir na necessidade do novo nascimento. Ao comparar o contexto de Whitefield com o nosso, percebemos semelhanças preocupantes. No seu tempo, muitos púlpitos também estavam ocupados por homens que careciam de convicção bíblica, preferindo discursos moralistas ou políticos. Whitefield rompeu com esse molde, proclamando que sem a regeneração pelo Espírito Santo não há salvação. Hoje, em vez de omitir o novo nascimento, omite-se a cruz e o chamado ao arrependimento, substituindo-os por slogans motivacionais e promessas de prosperidade. A Bíblia não nos deixa margem para essa distorção. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Isso significa que a integridade da mensagem é mais importante do que a identidade do mensageiro ou o impacto momentâneo da sua apresentação. Uma pregação poderosa não é a que provoca aplausos, mas a que produz arrependimento e transformação. O próprio Whitefield ilustra isso em seus diários. Ele registrou sermões onde multidões reagiam com lágrimas, não porque ouviram palavras confortáveis, mas porque foram confrontadas com a realidade do pecado e a urgência da salvação. Seu método não dependia de artifícios de palco ou recursos tecnológicos, mas da exposição fiel e apaixonada das Escrituras. A simbologia do púlpito também merece atenção. Biblicamente, ele é um lugar de autoridade delegada, não uma plataforma pessoal. Representa a voz profética que fala em nome de Deus, não o microfone de um apresentador. Quando esse símbolo é corrompido, a comunidade perde uma referência vital para discernir a vontade divina.
Em termos semiológicos, o púlpito que prioriza a performance comunica, mesmo sem palavras, que a estética é mais importante do que a verdade, e essa mensagem silenciosa é absorvida pelo rebanho. Cristo, nosso modelo supremo, pregava com autoridade porque vivia o que ensinava. João 8:28 registra suas palavras: "Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou." Essa coerência entre vida e mensagem é a base da verdadeira autoridade espiritual. Wittefield ecoava essa mesma postura, insistindo que o pregador deve ser, antes de tudo, um homem transformado pelo Evangelho que anuncia. Portanto, a fundamentação bíblica para confrontar a crise nos púlpitos não é opcional, é mandatória. Exige que líderes e congregações rejeitem qualquer ensino que não esteja solidamente enraizado na Escritura. Exige que a pregação volte a ser centrada em Cristo, saturada de Bíblia, conduzida pelo Espírito Santo e voltada para a glória de Deus, não para a autopromoção. Wittefield não teria tolerado o esvaziamento teológico que presenciamos hoje. Ele chamaria a igreja a deixar de lado as distrações e a retornar ao fundamento sólido que nunca muda. E, se quisermos ver um avivamento genuíno, teremos que seguir a mesma trilha. Abrir as Escrituras, expô-las com fidelidade e viver de acordo com elas. Ao analisar a crise que assola muitos púlpitos hoje, encontramos 5 eixos principais onde a verdade foi trocada pela conveniência. Cada um deles é um alerta, um chamado à reflexão e ao retorno urgente à centralidade de Cristo. 1. O púlpito transformado em palco. Historicamente, o púlpito era o símbolo visível da proclamação da palavra. Nele, homens e mulheres de Deus se colocavam não para exibir sua eloquência, mas para transmitir, com temor e tremor, a mensagem eterna. Hoje, em muitos lugares, esse símbolo foi distorcido. Iluminação dramática, efeitos visuais, gestos ensaiados e narrativas calculadas substituem a exposição fiel das Escrituras. Não há mal em usar recursos para comunicar bem, mas o problema surge quando a forma eclipsa o conteúdo. E a apresentação se torna mais importante do que a verdade proclamada. A mensagem deixa de ser "assim diz o Senhor" e passa a ser "assim eu acho que você quer ouvir." A análise simbólica é clara. Quando o púlpito é tratado como palco, ele comunica que a prioridade é o impacto visual e emocional, não a fidelidade bíblica. Isso molda a congregação para buscar experiências sensoriais, não transformação espiritual. A Bíblia nos confronta diretamente com isso, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. O poder está na cruz, não na performance. Wittefield, pregando a céu aberto para multidões, não contava com luzes ou som amplificado, mas com a convicção profunda e o poder do Espírito Santo. Sua autoridade não vinha da encenação, mas da verdade. 2. Cristo substituído pelo eu. Um dos sintomas mais perigosos da decadência espiritual é a teologia centrada no homem. Sermões que deveriam exaltar a glória de Cristo passam a girar em torno de como você pode vencer, você pode prosperar ou você pode realizar seus sonhos. A cruz é reduzida a um trampolim para ambições pessoais, e Deus é retratado como um meio para alcançar objetivos terrenos. Semiologicamente, essa mudança altera completamente o centro gravitacional da fé. O altar deixa de ser lugar de entrega e passa a ser lugar de negociação com o divino. O apóstolo Paulo, no entanto, declarou: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2:20. Não há espaço aqui para um evangelho antropocêntrico. Wittefield jamais pregaria para massagear o ego humano. Sua pregação chamava a renúncia de si mesmo, a entrega radical e a dependência total da graça. Quando Cristo é o centro, o crente encontra força não em sua própria capacidade, mas no poder de Deus. 3. Liderança convertida em controle. A liderança cristã bíblica é servil, humilde e exemplar. No entanto, em muitas comunidades, o modelo que impera é o de centralização de poder e autoridade incontestável. O líder se torna a fonte final de verdade, e qualquer questionamento é interpretado como rebeldia. Esse ambiente sufoca o crescimento espiritual,
pois desloca a autoridade das Escrituras para a figura humana. Do ponto de vista simbólico, a cadeira pastoral deixa de ser o lugar de pastoreio e passa a ser o trono de um governante. Jesus advertiu seus discípulos: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Marcos 10:43. A grandeza no reino é medida pelo serviço, não pelo controle. Wittefield liderava pelo exemplo. Ele não buscava domínio sobre as almas, mas conduzia as pessoas a Cristo, apontando constantemente para a autoridade suprema da palavra. Quando a liderança se baseia em serviço, ela fortalece a igreja. Quando se baseia em controle, ela enfraquece e corrompe. 4. Cultura do silêncio diante do pecado. A omissão é tão perigosa quanto a distorção. Em nome da preservação da imagem institucional, muitas falhas morais são encobertas. Isso não apenas impede a restauração do indivíduo, mas também mina a credibilidade da comunidade. A ausência de disciplina bíblica cria um espaço onde o pecado se normaliza. Na leitura simbólica, o altar, que deveria ser lugar de purificação e consagração, torna-se um cenário onde se encobrem feridas. A Escritura, porém, é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Sem a confissão e o arrependimento, não há cura verdadeira. Wittefield não evitava falar de pecado. Ele o expunha à luz da graça, chamando ao arrependimento imediato. Sua franqueza era motivada pelo amor, não pelo desejo de condenar. 5. Fé diluída por crenças não bíblicas. Quando a igreja absorve ideias do mundo sem filtrá-las pela Escritura, ela se torna vulnerável. Práticas como a teologia da prosperidade, a busca por energias espirituais e o sincretismo religioso enfraquecem a mensagem do Evangelho. Essa mistura cria um evangelho híbrido, que promete benefícios terrenos imediatos, mas falha em preparar os crentes para a eternidade. No plano simbólico, o púlpito se torna uma praça pública onde qualquer ideologia pode ser pregada, desde que atraia audiência. Paulo advertiu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. A Bíblia é suficiente. Acrescentar ou distorcer seu conteúdo é comprometer sua autoridade. Wittefield enfrentou crenças populares de sua época com firmeza, mesmo quando isso tornava impopular. Ele entendia que a fidelidade a Deus é mais valiosa que a aprovação das multidões. Cada um desses pontos não é apenas uma crítica, mas um chamado à ação. A crise nos púlpitos não será resolvida com mais estratégias de marketing, mas com um retorno decidido à pregação fiel, centrada em Cristo e saturada de Escrituras. É necessário que pregadores e ouvintes rejeitem as distorções e abracem novamente a mensagem completa do Evangelho. Ignorar a crise nos púlpitos e continuar alimentando uma igreja com mensagens superficiais e distorcidas não é apenas um erro estratégico, é uma tragédia espiritual com consequências eternas. Quando a palavra de Deus é diluída, o resultado inevitável é um povo espiritualmente frágil, incapaz de discernir entre a verdade e a mentira. O apóstolo Paulo advertiu que, nos últimos dias, muitos não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo não está por vir, ele já chegou. A primeira consequência é a formação de uma fé rasa, que não resiste às tempestades da vida. Jesus, na parábola da casa construída sobre areia, ilustrou o destino daqueles que ouvem a palavra mas não a praticam. Ruína completa. Mateus 7:26-27. Quando o púlpito oferece apenas encorajamento vazio e promessas de prosperidade, ele prepara os crentes para serem esmagados pela primeira grande provação. A segunda consequência é a proliferação de falsos mestres, sem um padrão sólido da verdade. Qualquer mensagem bem articulada pode parecer legítima. E esses falsos mestres não apenas desviam indivíduos, mas corrompem comunidades inteiras. Pedro alertou que muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, será difamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:2. Uma igreja que aceita qualquer ensinamento sem examinar as Escrituras se torna presa fácil para doutrinas enganosas.
A terceira consequência é a perda do testemunho público. Quando líderes trocam a integridade pela popularidade e encobrem o pecado para proteger a reputação, a igreja deixa de ser luz no mundo. A hipocrisia percebida pelos de fora se torna motivo de escárnio, e a mensagem do Evangelho é desacreditada. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo." Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Mateus 5:14. Uma igreja que oculta a verdade, seja por omissão ou por manipulação, apaga a própria luz que deveria brilhar. A quarta consequência é a substituição da adoração genuína pelo entretenimento religioso. Quando o culto é moldado para agradar ao público, o foco se desloca de Deus para o homem. A música, a pregação e até a oração tornam-se meios para criar uma experiência agradável, e não um encontro transformador com o Senhor. Isso produz cristãos consumidores, não discípulos comprometidos. Por fim, há a consequência mais grave, a condenação eterna daqueles que nunca ouviram o Evangelho verdadeiro. Wittefield pregava com urgência porque sabia que cada alma sem Cristo estava a um passo da eternidade sem Deus. Ele não suavizava a mensagem para evitar desconforto, pois compreendia que o pecado é o maior mal, e Cristo é a única solução. Uma igreja que substitui o chamado ao arrependimento por slogans motivacionais está, na prática, conduzindo pessoas à perdição. A análise simbólica dessas consequências revela um padrão alarmante. O púlpito que se afasta da verdade não apenas falha em nutrir espiritualmente, mas também passa a ser um agente ativo de destruição. Ele não apenas deixa de salvar, ele ajuda a perder. O confronto bíblico é inescapável. Em Ezequiel 33, Deus compara o profeta a um atalaia que deve soar o alarme quando o perigo se aproxima. Se o atalaia vê o inimigo e não toca a trombeta, o sangue do povo será requerido de suas mãos. Da mesma forma, cada pregador que conhece a verdade mas escolhe ocultá-la por medo ou conveniência se torna responsável pelas almas que não foram alertadas. As consequências dessa omissão não se limitam ao mundo espiritual, elas se manifestam também no presente. Igrejas fracas geram famílias frágeis, que, por sua vez, contribuem para uma sociedade desorientada. A degradação moral e a perda de valores não começam na cultura, começam na negligência do púlpito em proclamar a verdade absoluta de Deus. Por isso, a advertência precisa ser clara: continuar nesse caminho é rejeitar a própria missão da igreja e trair o chamado de Cristo. Uma igreja que troca a cruz pelo aplauso está cavando sua própria sepultura espiritual. O retorno à pregação fiel não é opcional, é questão de vida ou morte, não apenas para indivíduos, mas para gerações inteiras. Chegamos ao ponto em que não basta apenas reconhecer o problema, é preciso agir. A palavra de Deus nunca foi destinada a ser um simples diagnóstico, mas um chamado à transformação. Diante da crise nos púlpitos, a pergunta que ecoa é: o que vamos fazer agora? O primeiro passo é o arrependimento, tanto pessoal quanto coletivo. Arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. Significa reconhecer que, em muitas áreas, temos aceitado um evangelho diluído, moldado para agradar, e não a verdade completa das Escrituras. Precisamos confessar isso diante de Deus, pedir perdão e buscar restaurar o padrão bíblico para nossa vida e nossas comunidades. George Whitefield entendia a urgência dessa resposta. Ele pregava como se cada sermão fosse o último, clamando para que as pessoas não adiassem a decisão de seguir a Cristo de forma plena. Seu chamado não era para uma adesão superficial, mas para um novo nascimento genuíno, aquele que muda o coração, a mente e o comportamento. O segundo passo é o retorno consciente à centralidade da Bíblia. Isso exige disciplina. É necessário que cada cristão leia, estude e medite nas Escrituras diariamente. Não apenas como um exercício intelectual, mas como um ato de comunhão com Deus. Líderes precisam se comprometer a pregar e ensinar todo o conselho de Deus, mesmo quando a mensagem não for popular. Paulo declarou: pois não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos 20:27. O terceiro passo é cultivar uma liderança serva.
Isso significa quebrar o ciclo de autoridade abusiva e substituir pelo modelo de Cristo, o Senhor que lavou os pés de seus discípulos. Líderes verdadeiros não usam o rebanho para benefício próprio. Eles se sacrificam por ele. Uma liderança assim inspira confiança, promove a restauração e aponta continuamente para Jesus como o único Senhor. O quarto passo é confrontar o pecado com graça e verdade. A igreja não pode ser cúmplice do erro por medo de perder membros ou reputação. O amor verdadeiro não encobre a injustiça, mas trabalha para a cura e reconciliação. Isso requer coragem e, acima de tudo, compromisso com a santidade. O quinto passo é rejeitar as influências não bíblicas que infiltram a fé. Isso implica examinar cuidadosamente cada ensino, prática e tendência que se apresenta como espiritual, e rejeitar o que não estiver alinhado com a palavra. A exortação de 1 Tessalonicenses 5:21 é clara: examinai tudo. Retende o bem. Responder a este chamado não será fácil. Irá exigir renúncia, perseverança e disposição para enfrentar críticas. Mas a recompensa é incomparável: ver a igreja restaurada à sua verdadeira missão. Vidas transformadas pelo poder do Evangelho e o nome de Cristo exaltado acima de qualquer outro. Assim como no tempo de Wittefield, estamos diante de um momento decisivo. Podemos continuar a alimentar uma fé superficial, moldada pelos ventos da cultura, ou podemos nos voltar de todo o coração para o Senhor, permitindo que Ele purifique, fortaleça e use sua igreja como instrumento de transformação no mundo. O convite está feito: arrependa-se, volte-se para a palavra, sirva com humildade. Confronte o erro com amor e viva para a glória de Deus. Não há tempo a perder. O campo está pronto para a colheita, mas o trabalho começa dentro de nós. A crise nos púlpitos não é apenas um sintoma de tempos difíceis, é um chamado urgente para a igreja retornar ao seu fundamento. Não podemos mais tolerar um evangelho diluído, moldado para agradar a audiência e não para confrontar o pecado. O púlpito não é um palco, é o lugar onde a voz de Deus ecoa por meio da sua palavra. George Whitefield pregava com a convicção de que cada sermão podia ser o último, e que cada alma diante dele precisava ouvir a verdade sem filtros. Ele não buscava aplausos, mas transformação. Esse mesmo espírito precisa ser reacendido hoje. Não é suficiente ter cultos cheios se os corações continuam vazios da presença de Cristo. O caminho para a restauração passa por 3 escolhas inegociáveis: voltar à centralidade das Escrituras, cultivar líderes que sirvam e não controlem, e rejeitar qualquer influência que distorça a verdade bíblica. Sem isso, a igreja perderá seu sabor, como o sal que é lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5:13. Você, como parte do corpo de Cristo, tem um papel nesse processo. Não espere apenas que líderes mudem, seja você um agente de mudança. Viva e compartilhe a verdade, mesmo que ela seja impopular. Ore por líderes fiéis, que amem mais a aprovação de Deus do que a dos homens. O desafio é grande, mas a promessa é maior. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa é a confiança que nos move. A obra é dele, e ele nos chamou para ser instrumentos dessa obra. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outros. Deixe seu comentário, envolva-se, e inscreva-se para continuar refletindo e agindo juntos. O tempo é agora. A pergunta que fica é: quando o púlpito diante de você falar, ele proclamará a verdade ou apenas ecoará o que o mundo quer ouvir?